Entrevista NF. Olá, o convidado de hoje do programa Entrevista NF é Carlos Eugênio Paes, o Clemente, o único comandante da Ação Libertadora Nacional ainda vivo. Nossa entrevista foi gravada por telefone. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. É só um instante. Entrevista NF. Matérias aprofundadas sobre temas de interesse da cidadania e dos movimentos sociais, além de reportagens culturais e históricas, estão na revista Imagem, publicação trimestral do Sindipetro NF, com circulação nas bases e nas sedes do sindicato. Imagem também está disponível em www.sindipetronf.org.br. De segunda a sexta, ouça o programa 15 Minutos. Os jornalistas Álvaro Marcos e Juliana Maciel trazem para você às 8 da noite os fatos mais importantes do dia para a categoria petroleira. Reprises às 10 e 11 da noite. Entrevista NF. No Entrevista NF de hoje, nós vamos conversar com Carlos Eugênio da Paes, o Clemente, o único comandante vivo da Ação Libertadora Nacional, a ALN. Clemente, um bom dia, muito prazer tê-lo aqui na Rádio NF conosco. Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Rádio NF, é um prazer estar aqui com vocês. A Ação Libertadora Nacional, a ALN, foi uma organização, um movimento que participou da luta armada contra a ditadura militar no Brasil no final dos anos 60 e início dos anos 70. Clemente, qual foi a participação da ALN nessa questão da luta armada no Brasil? Como é que se deu esse movimento? Como é que essa organização surgiu? Olha, Álvaro, e quais eram os objetivos? Olha, Álvaro, a questão é a seguinte. Para grande decepção dos democratas, dos socialistas, dos comunistas em 1964, foi exatamente o fato da direita desferir um golpe de Estado contra um governo legítimo, contra um governo democrático e contra um governo constitucional, e não haver nenhum tipo de resistência a esse golpe de Estado. Eu lembro, na época, eu tinha 13 anos de idade, na minha casa respirava-se política, tinha irmãs na União Nacional dos Estudantes, irmãs já participando do movimento estudantil, fazendo alfabetização, participando dos CPCs, e de repente a minha casa estava cheia de estudantes fugidos, porque a Uni foi tomada e a Uni foi queimada pela direita, e só se viu um time em campo. Eu costumo brincar com isso, apesar que seja um assunto sério, que eu digo que é o seguinte, é como se no futebol uma derrota por WO, ou seja, um clube bota o time em campo e o outro clube não bota o time em campo. Foi o que a esquerda fez. E essa responsabilidade das organizações de esquerda na época jamais foi assumida. Então, a minha geração, eu faço parte, quer dizer, dessa geração que ficou atônita e ao mesmo tempo dizendo, mas alguma coisa tem que ser feita. E ouvimos então a palavra, quer dizer, a primeira vez que eu ouvi nitidamente, claramente, um chamado à resistência foi no livro Por que Resistir à Prisão, de Carlos Marighella. Nesse livro, Marighella explicava muito claramente que ele não resistiu à prisão em 65, quando ele foi cercado no Cinema Esqui, na Tijuca, nem porque ele era valente, nem porque ele era corajoso. Ele resistiu à prisão porque ele não reconhecia na ditadura militar de direita uma legitimidade para prendê-lo, porque ele era um comunista. Quer dizer, um delito de opinião. Na época, Marighella nem tinha ainda, não estava nem organizando a luta armada. Então, isso tocou nos corações da minha geração, né? E nós resolvemos resistir ao golpe. Evidentemente, quando fomos começar essa luta de resistência, já em uma situação de cerco. Muitas vezes me perguntam, vocês da luta armada se sentiram cercados quando? E eu digo, nós começamos a luta já cercados,
Porque como não houve resistência, a direita tomou o poder, instalou um sistema de repressão imenso e mais eficaz e censurou a imprensa, portanto a imprensa toda era levada ou ao silêncio ou às luas à ditadura, e nós começamos essa luta já cercados, mas fizemos muito bem de resistir. Essa é uma luta que ficou para os anais, para a história do Brasil, dizendo o seguinte, que quando, em qualquer momento no Brasil em que se fizer novamente, ou que se tentar fazer novamente uma coisa como essa, haverá a resistência de uma boa parte dos brasileiros. Agora, Clemente, como é que começou justamente esse agrupamento até se formar a ALN? Marighella começa a chamar dentro do Partido Comunista, primeiramente, que era onde ele militava, as pessoas a organizar essa resistência. No movimento estudantil começa também várias correntes de pensamento colocando de acordo com Marighella e dizendo, realmente nós temos que organizar uma resistência, nós não podemos deixar isso acontecer do jeito que está. Em 65, portanto, Marighella foi solto. Quando ele sai, em 66, ele começa a regimentar essas pessoas. Inclusive, aí não existia ainda a ALN. Em 66 era o que se chamava do Grupo Marighella, né? Informalmente, que como não tinha nome, o pessoal, não, esse é o Grupo do Marighella. E Marighella começa a atingir pessoas e companheiros fora também do Partido Comunista, como eu não era do Partido Comunista, dentro do movimento estudantil. Aqui no Rio de Janeiro, essencialmente no movimento secundarista. Eu era o secundarista do Pedro II e, em 1966, pelas mãos de Alex de Paula Xavier Pereira, meu colega de turma e de carteira, nós sentávamos juntos, amigos de infância, eu e Alex de Paula Xavier Pereira, posteriormente assassinado em 20 de janeiro de 1972, Alex então me leva a conversar com Marighella, que eu ficava aquela coisa, os jovens diziam, Alex, vamos partir para o pau, vamos reagir, vamos... E o Alex dizia, calma que tem gente aí já organizando, uma hora dessa eu vou te levar para conhecer um cara. E efetivamente um dia, tinha eu 15 para 16 anos, no ano de 1966, Alex me leva para conhecer Marighella. E Marighella expõe longamente a proposta de resistência, né? E eu fechei com aquela proposta e a minha resposta a Marighella foi que eu estava dentro, né? Nessa nossa gíria carioca, estou dentro, Marighella, vou participar dessa luta. E realmente, a partir daí, nos engajamos no que ele chamava do ano de preparação para o lançamento da guerrilha, 1966, ano de preparação da guerrilha urbana. Como foi? Começamos a nos organizar, como ele dizia, de uma forma horizontal, porque, segundo o Marighella, aquele tipo de organização partidária estava provado historicamente, não só no Brasil, mas no mundo todo, que aquela forma estava superada, por ser burocrática e concentrar o poder político na mão de poucos, a princípio. Até a gente fazia uma brincadeira que a gente dizia assim, olha, no início era todo o poder aos soviets, depois era todo o poder ao partido, depois todo o poder ao comitê central, depois todo o poder ao secretário-geral. Ou seja, essa concentração de poder político e a burocratização. Era uma forma que você tinha sempre que estar esperando uma orientação que vinha de cima. Marighella propõe, portanto, uma organização horizontal, onde cada grupo, no início nos organizavam em grupos de 3 homens e mulheres, armados, começando a fazer treinamento de tiro. Esse é o ano de preparação. Ainda assim fazer ações, mas já estudando o que havia de literatura sobre guerra de guerrilha, seja Guevara, seja Ho Chi Minh, Giap, Lenin, ou mesmo nos clássicos como os Clausewitz, estudando a forma de luta de guerrilhas e nos preparando dessa maneira horizontal, onde cada grupo, a partir de uma linha política que era decidida por todos, cada grupo decidia como, quando e onde agir. Então, esse ano de preparação do chamado Grupo Marighella ainda, né?
Agora, Clemente, vocês então, pelo que eu entendi, vocês tinham dois tipos de preparação. A preparação teórica, com o embasamento teórico que você acabou de citar, e também a preparação prática, que eram as aulas de tiros. Onde vocês conseguiam essas armas e como é que vocês faziam essa preparação prática? Olha, nessa preparação prática entrava inclusive preparação física. Preparação física, a prática de karatê, judô, de artes marciais, capoeira. Havia também a preparação, ainda na preparação prática, você sair para caminhar nas trilhas aqui do Rio de Janeiro, subir morro, fazer escalada, para você ir cada vez se tornando uma pessoa com condições físicas melhores para aguentar as agruras, os problemas que a gente ia enfrentar desenvolvendo essa luta. E um ou outro, no começo, como ainda não fazíamos ações em 66, uma ou outra arma que alguém tinha ou que alguém conseguia, uma pessoa que cedia uma arma que tinha comprado, né? Então nós íamos para as praias desertas ou para as montanhas desertas e lá praticávamos um tiro ao alvo por várias questões. Uma para a questão de aprender a apontar, atirar e acertar. E a outra para ir se acostumando com o barulho do tiro. Você sabe que isso é um dos problemas, você apertar aquele gatilho e espocar um tiro e você não ficar nervoso com aquilo, o cheiro da pólvora, aquela coisa toda que na prática é muito importante, às vezes até mais importante do que acertar no alvo ou não. Então, em 67, quando começamos o ano de lançamento da guerrilha urbana, aí sim começamos a fazer pequenas ações de captura de armas. Vale dizer uma coisa, nós enfrentamos, em 66 foi esse ano de preparação, a última ação armada organizada da ILN foi em dezembro de 1973, ou seja, 7 anos depois. Nesses 7 anos, jamais nós compramos armas de traficante, nunca. A ILN tinha um princípio que nós não negociávamos com bandido. Então o que é que nós fazíamos? Capturávamos a arma ao inimigo. Então, nós íamos pegar um guarda que estava na rua armado, íamos lá e tomava a arma dele. Para isso era necessário ter uma arma, chegar lá e desarmar o cara, a partir daí saímos da ação com 2 armas. Depois começamos a assaltar casernas, seja da polícia, delegacias de polícia, casernas militares, para ir lá também pegar as armas. Nesses 7 anos de luta, todas as armas que a ILN usou foram armas capturadas do inimigo. Essas capturas começaram ainda no período de preparação ou já em 67? Já em 67. 66 a gente estava cuidando mais da preparação física, essa parte prática, né? Atirar, essa coisa toda, e da preparação teórica, né? Ler sobre o que era a guerra de guerrilhas, né? E organizar esses grupos para atuação. Nós tínhamos também uma parte desses jovens que participavam da política estudantil e uma outra parte que nem participava, como eu, por exemplo. Desde o início eu fui separado. Me disseram assim, o Marighella virou e falou, não participe do movimento estudantil, não vá ser candidato à diretoria de Grêmio, né, que eu era secundarista. Não faça isso, não vá em todas as manifestações, quando tiver risco de ser preso, porque você vai ser um quadro militar. Então, desde o início, eu fui preparado para ser um quadro militar. E uma outra parte ia participando do movimento estudantil e aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Porque em outros locais, movimento operário também, movimento camponês, para ir difundindo essas ideias da organização de resistência armada contra a ditadura. Só em 67 que a gente começa a praticar ações armadas. E qual foi essa primeira ação armada em 67? Esse marco realmente do início prático da ALN? Olha, 67, em São Paulo já foram realizadas inclusive grandes ações. Teve bancos, casernas, depois nós tivemos o assalto ao trem pagador da Sorocabana. No Rio de Janeiro a gente começou fazendo ações de arma, né? Pegar arma, tipo assim, saía pelas ruas, vendo onde é que tinha policiais armados.
Depois voltava, fazia todo o levantamento, planejamento, que isso é fundamental numa ação de guerrilha. É uma ação militar de guerrilha. Levantamento e o planejamento da ação, onde você sabe que a primeira coisa que se planeja é a fuga. Se uma ação não tem condições de ter fuga, não tem ação, não se pode fazer. Então você faz tudo isso e aqui no Rio, em 67, foram ainda assim. Teve o assalto ao carro pagador do IPEG, foi uma grande ação. Como nós aqui éramos muito jovens, o Marighella inclusive trouxe um pessoal de São Paulo para reforçar, para participar dessa ação do carro pagador do IPEG, que era o Instituto de Previdência da Guanabara. E ações também que forneciam a possibilidade de fazer as grandes ações, que era, por exemplo, ação de carro, né? Você tinha que ter carro para depois fazer a ação de dinheiro ou ação de armas, né? Agora, com sempre uma coisa que durante 2 anos nós fizemos ações sem identificar. Nós não achávamos, e Marighella dizia sempre, essas ações são ações para arrecadar fundos e para construir uma estrutura que nos permita lançar a guerra no campo, a guerrilha rural. Então nós não dizíamos que era de esquerda, nós não dizíamos que era... Nós íamos lá e pegávamos recursos. Tanto que você veja, quando a Eliane começa a fazer Banco São Paulo, Rio de Janeiro, e posteriormente Belo Horizonte, no início, se dizia... A repressão não sabia que era uma organização de esquerda. Eles levantavam várias hipóteses. Alguns anos antes tinha tido aqui no Brasil a famosa quadrilha do Grego, que assaltava bancos. Então os jornais levantavam hipóteses: será a quadrilha do Grego? Como se o Grego já tinha parado, mas aí achavam que ele tivesse voltado a fazer assaltos. E nada, como eram ações que não era para fazer propaganda da luta, eram ações para preparar o lançamento da guerrilha urbana em grande escala e da guerrilha rural, que era estrategicamente o nosso caminho. Marighella preconizava que enquanto nós não tivéssemos colunas guerrilheiras no campo para ir podendo criar uma alternativa de poder no Brasil, a guerra não estaria realmente lançada, a luta não teria realmente começado. Então era esse tipo de ação que se fazia. Outra, farmácias, porque nós precisávamos montar clínicas para tratar dos nossos feridos quando isso ocorresse, e que foi o que aconteceu. Depois, quando começamos a ter feridos, nós mesmos os tratávamos em clínicas clandestinas montadas, e para isso você precisava de instrumentação cirúrgica, precisava de remédios, né? E também as ações para a construção de uma imprensa clandestina. Então, na época, era as máquinas de offset, hoje em dia já não seria isso. Mas na época eram as máquinas de offset, então você entrar numa vendedora de offset e expropriar aquelas máquinas para levar para aparelhos clandestinos para a nossa imprensa. Né? A Eliane é uma organização que desde o seu início, desde o ano de 68, nós lançamos o Jornal Guerrilheiro número 1, até a nossa extinção, sempre tivemos jornais. Nós tivemos o Guerrilheiro, nós tivemos o Venceremos, o Ação Revolucionária, nós tivemos jornais do movimento estudantil, jornais no movimento operário, jornais no movimento camponês, e tudo isso a gente tinha que imprimir clandestinamente. Nós inclusive lançávamos, editávamos livros dentro dessas nossas graças clandestinas, como lançamos os livros de Marighella, o próprio Porque Resistir à Prisão, como A Crise Brasileira, outro livro de Marighella, como a Guerra de Guerrilhas do Guevara. Tudo isso a gente fazia clandestinamente, e para isso se precisava dessa infraestrutura clandestina. Então outra coisa que se fez nesses anos de 67, 68 foi expropriação de máquinas offset para a construção da nossa imprensa clandestina. A partir de que momento as atividades da ALN passaram a ser identificadas? Foi o seguinte, não foi por responsabilidade nossa. Um outro grupo de companheiros, chamado Comando de Libertação Nacional, o Colina, em Belo Horizonte, faz uma ação e assina pela primeira vez Dinheiro e Armas para a Revolução. A contragosto, nós não queríamos, Marighella achava que não era hora, que quanto mais tempo demorasse sem eles saberem quem procurar,
nós ganharíamos tempo. Mas aí o Colina vai e identifica essa ação armada, e a partir daí, como a polícia, os órgãos de repressão, o exército, todos eles já estavam sabendo que então esses assaltos todos que tem havido é que está se preparando uma resistência armada. Então aí já não valia mais a pena esconder, e a partir daí, isso já foi em 68, a partir daí nós começamos também a assinar as ações armadas. E Clemente, quais são as ações que você considera como principais ou mais emblemáticas da ALN? Seriam os sequestros dos embaixadores? Olha, foram várias. O assalto ao carro pagador foi uma ação muito bem sucedida em São Paulo, o trem pagador, né? O trem pagador da ferrovia Sorocabana, porque na época foi arrecadado um bom dinheiro que ajudou muito a montagem da infraestrutura da ALN. Teve a captura do embaixador norte-americano, estadunidense, o Elbrick, que ao mesmo tempo que ela é muito emblemática, por uma boa parte dos militantes da ALN, inclusive o Marighella, é considerada uma ação que não devia ter sido feita naquele momento. Isso em 69, né? Nós temos uma impressão de estar muito mais forte do que nós realmente já estávamos. Isso desencadeou um aumento dos recursos que os próprios Estados Unidos, através de seus organismos tipo CIA, essas coisas todas, Embaixada Americana, botaram muitos recursos e na verdade, isso fortaleceu uma repressão que nós não estávamos preparados para já enfrentar essa repressão. Nós estávamos ainda muito no começo. É uma ação que foi pensada muito mais do ponto de vista da propaganda que ela traria, como trouxe realmente, né? Um manifesto nosso foi lido em todos os rádios e televisões, publicado em todos os jornais, então furou o bloqueio da imprensa, né? Mas ao mesmo tempo atraiu uma repressão. Por exemplo, a captura do embaixador foi em setembro de 69. Não por acaso o Marighella morre em novembro de 69 e praticamente a nossa estrutura armada de São Paulo é toda destruída durante esses 2 meses, entre setembro e novembro de 69. Teria sido então uma resposta da repressão. É uma ação que já na época Marighella se pronunciou contra, antes dela ser feita, mas o Marighella era um homem que seguia seus princípios. O que ele disse? Isso é uma organização horizontal. Se vocês acham que tem que ser feita, vocês façam. Quem participou, assim, um outro grande quadro da ALN, muito esquecido na história, se chama Joaquim Câmara Ferreira, nosso querido Toledo, o velho. O velho era favorável à ação, participou dela, foi a direção política dessa ação, e Marighella dizia: eu não acho que seja o momento, vamos cuidar primeiro de lançar a guerrilha rural, depois a gente faz esse tipo de ação. Mas, se vocês acham que é o momento, vocês façam. Foi feito, não houve participação da ALN Rio, o pessoal veio de São Paulo para fazer a captura aqui no Rio de Janeiro, junto com o pessoal do MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, onde se destaca a figura de Franklin Martins, que foi inclusive o redator do manifesto que foi lido e publicado, e com a grandeza política que Marighella tinha, a partir do momento que a ação saiu, ele lança um manifesto de apoio à ação. Imediatamente, apesar dele ser contra, né? E nós aqui no Rio, como eram muito mais próximos de Marighella do que de Toledo, nós fomos criados aqui diretamente pelo Marighella, nós também nos achamos, mas não é hora de fazer um negócio desse, e veio uma pancadaria tremenda. Pelo fato de que a ALN Rio não participou da ação, ela não foi destruída em 69, ela, como foi a parte armada da organização em São Paulo. Resultado, tivemos que enviar quadros do Rio de Janeiro depois da morte de Marighella, entre outros para reconstruir o trabalho armado nosso. Aí conseguimos reconstruir, tinha muito militante, reconstruímos tudo, mandamos vários companheiros do Rio de Janeiro, vieram companheiros de outros estados, reconstruímos, e isso durou 69, foi a morte de Marighella, 70, 71, 72, 73. Né? Muita gente acha
que a Eliane terminou com a morte do Marighella. E, na verdade, a Eliane durou mais tempo sem o Marighella do que com o Marighella. Carlos Eugênio Paes, o Clemente, o único comandante da Ação Libertadora Nacional ainda vivo, é o convidado de hoje do programa Entrevista NF. A gente vai a um rápido intervalo e volta já. Entrevista NF. Todas as quintas-feiras, os petroleiros do Norte Fluminense têm acesso ao Boletim Nascente, distribuído nas bases e disponível nas sedes do sindicato. Também na internet, o Nascente é a voz oficial da categoria na região. Leia e divulgue. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Me dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Vota aí, galera. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei e gerar mais de 2 milhões de empregos. CUT, Central Única dos Trabalhadores, lutando por sua causa. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Envie sugestões e críticas para a Rádio NF pelo e-mail imprensa@sindipetronf.org.br. Você também pode interagir com os nossos locutores pelo MSN nas transmissões ao vivo. Basta adicionar radionf@hotmail.com. Entrevista NF. Voltamos com a segunda parte do Entrevista NF de hoje. Nosso convidado é Carlos Eugênio Paes, o Clemente, o único comandante da Ação Libertadora Nacional ainda vivo. Agora, como, Clemente, que você foi alçado a esse posto de comandante da ALN? A partir do momento, Marighella já me separou para o trabalho militar e me propôs de fazer treinamento de guerrilha em Cuba. Isso no ano de 67. Né? Em 68 eu fui convocado para o Exército. E eu propus ao Marighella de eu usar alguns conhecimentos dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, para não servir o Exército para poder ir para Cuba. Acontece que o Marighella, num momento, achou que era melhor eu me preparar no próprio Exército Brasileiro e usar esses contatos para ser colocado no Forte Copacabana, que era onde tinha treinamento anti-guerrilha. Então fui eu, fiz esse treinamento anti-guerrilha no Forte Copacabana, fiquei lá o ano de 69 inteiro. Quando morre Marighella, Marighella morre em 4 de novembro de 69, no dia 8 de dezembro de 69, por não ter mais sentido eu continuar treinando lá no Exército, eu desertei e fui para São Paulo ajudar na reconstrução dos grupos armados de São Paulo. Cheguei lá, comecei essa reconstrução junto com vários outros companheiros. E Joaquim Câmara Ferreira, que aí eu conheci, só fui conhecer aí no comecinho de 1970, ele monta uma coordenação nacional e me coloca nessa coordenação como responsável do trabalho militar nas cidades, que era onde tinha trabalho militar. Então, me colocando nessa... Eu era um menino, tinha 19 anos de idade, mas era um quadro bastante preparado. Primeiro porque já tinha feito várias ações, bastante ações aqui no Rio de Janeiro, e também por esse treinamento que eu tive lá no Exército de treinamento de contra-guerrilha, né, anti-guerrilha. Então, ele me coloca nessa posição, o cargo que eu exerci até a minha saída do Brasil, que se deu em 1973. Você foi para a França, não é isso? Aí fui primeiro para Cuba, cheguei em Cuba, ainda fiz um curso, porque em 73 ainda pensavam em continuar. A Eliane é uma organização que não decidiu parar de lutar. Nós paramos de lutar quando não teve mais quadros para continuar o trabalho armado. Em julho de 70, a repressão decretou e avisou aos nossos companheiros presos que todos os quadros de direção da Eliane que fossem presos seriam mortos, que não ia sobrar ninguém vivo. E cumpriram. Realmente, a partir daí, por exemplo, dessa coordenação nacional que o Joaquim Câmara Ferreira montou em 70, o único sobrevivente sou eu. Todos os outros foram assassinados. Que não chegou a ser preso, você nunca foi preso. Só não fui assassinado porque fui poupado por meus companheiros, os companheiros caíam, eram torturados no divisão onde eu estava, e também por essa coisa de tomar muito cuidado, que você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo com os anos, vão passando. A partir de 70 eu passei a ser... morre
Marighella, eles matam Marighella, o Toledo passou a ser a bola da vez dentro da Eliene. Quando morre Toledo, como eu era responsável do trabalho militar e já estava durando um bom tempo livre, passei a ser a bola da vez. Então, a partir da morte de Toledo em outubro de 70, até o final da luta, dentro da Eliene, eu era o cara pedido, né? Era a bola da vez. Mas, como eu digo, poupado pelos meus companheiros, que sob torturas não falavam onde eu estava, e também pelo fato de já ter adquirido uma boa experiência, né, no trato das coisas clandestinas, né, a experiência de como fazer as coisas, de como não se expor, de como confiar na pessoa que tem que confiar e desconfiar da pessoa que tem que desconfiar, entendeu? Então foi assim que aos 19 anos eu entrei nessa coordenação nacional, pelas mãos de Joaquim Câmara Ferreira, o velho. Agora, Clemente, você chegou a ser então um dos homens mais procurados, se não o homem mais procurado pela repressão. Durante um bom tempo eu fui o mais procurado, realmente. E chegou a ser oferecida compensação em dinheiro por informações a respeito do seu paradeiro? Como é que funcionou isso? Olha, na verdade eles tinham preço pela cabeça, né? Na época o preço pela minha cabeça era de $1 milhão. Vale dizer que ainda era dólar ouro, antes da crise do petróleo, e corresponde a muito, hoje em dia, eu tenho um companheiro que fez a conta há uns 2, 3 anos atrás, e dava mais do que a recompensa pela cabeça do Bin Laden. E aí você então saiu do Brasil, você foi para Cuba? Fui para Cuba em 73, ainda fiz um curso teórico lá, e durante esse final de ano 73, desde que eu cheguei em Cuba em março de 73, a organização foi se esfacelando, foi terminando, foi sendo exterminada, foram sendo assassinados todos os outros companheiros desse comando da LN e não tinha mais condições de continuar a luta. Aí, nesse momento, em dezembro de 73, eu saí de Cuba e vou para Paris, onde pedi asilo pro governo francês. E só voltou quando ao Brasil? Voltei ao Brasil em 1981, já 2 anos depois da anistia, só que eu não estava anistiado. Ah, não valia para você? Não, para mim não valia. Inclusive, desde que quando eles teve a lei da anistia, eles autorizaram os consulados do Brasil pelo mundo a dar passaporte para os exilados. Fui lá receber meu passaporte, e no meu passaporte estava escrito que eu teria que fazer prova de estar em dia com o serviço militar. Bom, eu era desertor, portanto não estava em dia com o serviço militar. Então não fui agraciado pela anistia. Logo no início, na primeira lei da anistia, pelo fato que eles diziam que eu tinha participado de ações com derramamentos de sangue. Bom, nunca vi você participar de uma guerra e não participar de derramamento de sangue. Mas no meu caso eles fizeram questão de me botar nessa coisa. Depois eles incluíram o pessoal com derramamento de sangue e no final eu fiquei sem ser anistiado pela questão do exército. Então, tanto que eu voltei ao Brasil, ainda fiquei clandestino em 81, eu voltei ao Brasil, na verdade, Álvaro, não voltei porque já estava querendo participar dessa reconstrução de democracia aqui. Na verdade, eu voltei porque meu pai estava no leito de morte. Eu vim acompanhar, meu pai foi diagnosticado com um câncer fulminante, descoberto no final, e que ele tinha menos de 2 meses de vida, dito pelos médicos, e eu já tinha passado muito tempo sem meu pai e resolvi voltar. Voltei, assisti à morte de meu pai, e a partir daí fiquei clandestino aqui no Brasil, até em março de 82, quer dizer, o 3º ano depois da anistia, a anistia foi em 79, em março de 82, onde eu entrei na Embaixada da França em Brasília e meu advogado, o grande advogado Edival Pivetta, levou meu caso ao Supremo Tribunal Federal. Onde no dia 6 de maio eu acabei sendo anistiado, eu fui anistiado pelo Supremo, pelo STF, em 6 de maio de 1982, já 3 anos depois da anistia, né? Agora, Clemente, de lá para cá, como é que funcionou o seu engajamento político, enfim, o seu engajamento político de lá para cá, de 83 para cá? Como é que aconteceu esse processo? A questão é o seguinte, eu acho que a grande problema que o Brasil enfrenta
vem justamente desse momento aí. Porque, na verdade, a ditadura no Brasil ela não foi derrotada, ela não caiu. Não houve uma queda da ditadura, como em muitos países houve. Né? Assim, caiu a ditadura brasileira, foi formado um governo de transição e vamos redemocratizar o país com as forças. Não. O que houve foi uma evolução. Na verdade, o que houve foi o planejamento da dupla Geisel-Golbery de extensão lenta, gradual e segura. Eles foram reformando o sistema, primeiro deram anistia, depois saíram os militares, entrou o José Sarney como presidente ainda não eleito pelo povo, mas pelo Congresso. Depois, aos poucos, fez uma nova Constituição. Quer dizer, foi uma transformação de um regime discricionário, de um regime autoritário, para o que eu considero hoje, não é nenhuma definição minha, definição de um intelectual que se chama Luiz Felipe Miguel, para uma democracia domesticada. Onde, na verdade, quem estava no poder antes do golpe e que continuou no poder durante o golpe, durante o governo militar e continua a poder até hoje, são a mesma classe dominante. Você tem o que era latifúndio, hoje é o agronegócio, o capital industrial, o capital financeiro. E a grande imprensa, que apoiou o golpe em sua quase totalidade, apoiou a ditadura durante o período de ditadura inteiro, menos já no finalzinho, quando se estava já estava vendo, já se tinha dado anistia, essa coisa toda. Timidamente a imprensa começa a participar. O jornal o Globo outro dia mesmo reconheceu que apoiou o golpe. Todos eles apoiaram, não só apoiaram, eles pediram o golpe. Como as grandes instituições, tipo OAB, ABI, todas elas apoiaram o golpe. A Igreja Católica na época apoiou o golpe. E aos poucos aquele regime foi sendo desgastado, né? E na verdade já não tinham mais nem controle da economia, porque o industrial e o financista já não estavam mais ganhando o dinheiro que podiam ganhar, fizeram essa abertura e, na verdade, construíram essa democracia domesticada, onde não houve, por exemplo, uma autocrítica das Forças Armadas, que algumas pessoas me perguntam, foi o Exército que deu o golpe? Eu digo assim, foi o alto comando das Forças Armadas. Na verdade, há cálculos assim muito precisos de companheiros estudiosos da questão, de que foi cerca de entre 400 a 500 militares que deram aquele golpe. Né? Na verdade, se você for olhar, hoje em dia é muito simples, você googliza que você acha as coisas, né? Entra lá no Google e veja quantos militares foram caçados e expulsos das Forças Armadas nos primeiros anos de golpe. Tem muito mais militar que foi atingido pelo golpe em 64, 65, 66 do que civis, né? Porque, na verdade, uma boa parte do Exército era legalista, das Forças Armadas, uma boa parte tinha lutado na FEB contra o nazifascismo, uma boa parte era, inclusive, de partidos de esquerda, ou seja, do Partido Comunista, simpatizantes da democracia. Então, eles trataram de fazer uma limpa nas Forças Armadas e você vai ver que realmente a quantidade de expulsos do Exército foi imensa e de caçados, né? Afastados, colocados na reserva antes do tempo, né? Essa coisa toda. Então, até hoje, você pega o treino. Só que aí os caras tomaram o poder e instauraram aquela visão mesmo de Guerra Fria, aquela visão anticomunista contra o povo, aquela coisa de que o inimigo não é externo, o inimigo é interno, o inimigo é o próprio povo em movimento, o próprio povo em manifestação, né? E você vê que em todas as escolas militares ainda tem um treinamento daquela época. Ainda chama o golpe de Estado de Revolução Democrática Preventiva, ainda trata o povo como seu maior inimigo, né? Nós vimos agora recentemente nas jornadas de junho as polícias militares tratando o povo como inimigo. Aí alguns comentaristas de televisão falam, como estão despreparados, às vezes até com boa intenção. Isso é despreparo da nossa polícia. Não é despreparo, não. É preparo. Só que é um preparo em que trata o povo como seu inimigo.
né? Vá amanhã os petroleiros fazerem uma greve e vejam como eles são tratados quando fazem greve. Vão amanhã numa porta qualquer para reclamar contra um leilão e ver como são tratados. Vejam como foi tratado o povo na época do leilão de Libra, com o exército na rua, polícia militar. Então ainda tem uma visão do povo como inimigo, ao invés de ter uma visão de proteger o povo, né? Por quê? Porque as classes dominantes são as mesmas. Então, a questão do engajamento hoje, eu me considero o seguinte, meu engajamento hoje eu estou do lado do meu povo, eu não estou vendo dentro dos partidos institucionais, eu não estou vendo nenhum deles que tenha dito, tá bom, o povo está nas ruas, vamos para a rua com o povo, né? No máximo, um ou outro partido fala assim, deixa a juventude ir lá, né? Mas não é deixa a juventude ir lá, é vamos nós lá. Vamos ouvir as vozes do povo, vamos ver o que o pessoal está reclamando. Ah, mas esse pessoal rejeita a política, mas será que a política institucional não deu razão para ser rejeitada, essa política? Né? Então, a minha visão hoje eu estou no caminho em que o meu povo me indicar. Agora, Clemente, você citou agora há pouco essas mobilizações de junho e julho do ano passado. Você identifica algum tipo de semelhança entre o que vocês fizeram, principalmente em relação à ALN, com essas mobilizações recentes? Eu acho que tem um ponto em comum, a rebeldia. Inclusive, há pouco tempo atrás apareceu no Conexão Jornalismo, que é um site bem interessante, fizeram um encontro meu com uma menina que é da mídia ninja. E não só ao vivo, lá conversando, porque foi um debate ao vivo, como conversando entre as gravações, antes e depois das gravações, eu pude perceber isso. A rebeldia, eu acho que é a primeira leva de rebeldes que está sendo formada nesse país desde o momento em que nós somos rebeldes, né? Agora, o momento é outro, a situação é outra, e você não pode transportar, porque senão aquela história de que a história se repete como farsa, né? Se você tentar transportar o que foi a nossa luta para hoje em dia, não vai dar em nada, vai dar numa grande farsa e num grande problema político, né? Mas essa rebeldia, eu fiquei muito feliz. Olha, no dia 14 de junho do ano passado, você não sabe como eu acordei numa felicidade. Eu digo, gente, ontem a rebeldia voltou ao cenário político brasileiro, porque há que ser rebelde. O povo tem o direito de se rebelar contra esse estado de coisas, né? Você ao mesmo tempo está construindo estádios a mais de R$1 bilhão e você entra numa escola pública. Pô, cara, eu sou do tempo que eu estudei no Pedro II. No Pedro II, naquela época, você saía do Pedro II, entrava numa universidade, fazia um vestibular, você não precisava fazer cursinho para passar, não. E você passava bem. Você passava para as universidades federais, né? Na época chamava Universidade Nacional, né? Na Escola Nacional. Você fez parte também dos planos dessa classe dominante no poder de uma maneira, na época dos militares, destroçar o ensino público. O ensino público foi totalmente... Hoje em dia você pega assim, quem tem dinheiro para pagar uma escola privada, depois entra na universidade pública, que são as melhores. Quem não tem dinheiro para pagar uma escola privada, faz a escola pública e depois vai pagar uma universidadezinha daquelas que depois você estuda direito, depois não passa no exame da OAB. Você se forma jornalista, você não tem condições nenhuma de ser jornalista, né? Que são universidades realmente de uma qualidade péssima e que frequentemente são reprovadas nos exames aí do MEC, né? Então você tem até uma forma de crueldade, porque nós pagamos imposto para ter, entre outras coisas, uma educação pública gratuita e de qualidade, e não temos. E eu estudei no Pedro II e era um colégio de qualidade, era um colégio que tinha cátedras, era um colégio que você realmente estudava bem, né? Então, você vê o seguinte, essa rebeldia, ela tem razão de ser, e essa rebeldia, eu acho que é o grande ponto em comum com a nossa geração. E essa rebeldia eu louvo e estarei sempre defendendo e estarei sempre do lado deles. Agora, Clemente, nosso tempo está acabando, infelizmente, a nossa entrevista já está chegando ao fim. Uma última pergunta. Houve alguma tentativa
de recriação da ALN? De recriação? É. Que eu conheça, não. Né? Que eu conheça, não. Eu acho, quer dizer, considero realmente que tem hoje em dia determinadas organizações, sobretudo de jovens, que retomam coisas essenciais da ALN. Né? Não a questão armada, porque hoje não entra em pauta a questão de uma luta de guerrilha, uma luta armada, mas na questão da horizontalidade. Isso eu acho fantástico. A quantidade de jovens que eu converso hoje em dia e que dizem, pô, vocês tinham razão, tem que ser horizontal, porque senão se burocratiza, porque senão acaba sendo o poder dentro da organização, o poder político pertence a uma quantidadezinha mínima de pessoas ditas iluminadas que acham que sabem mais do que os outros, né? Então a questão da horizontalidade eu tenho encontrado nessa juventude e estou saudando, louvando e onde posso eu defendo essa questão da horizontalidade. Outra coisa, a questão dessa ideia da luta de massas, porque pode parecer que não, mas a ALN foi uma organização que o tempo todo defendeu a luta de massas, e sempre teve, nós tínhamos a nossa frente armada e a nossa frente de massas. Até o nosso extermínio, nós tínhamos movimento estudantil, nós tínhamos movimento camponês, nós tínhamos movimento operário dentro da organização, o tempo inteiro. Agora, essa questão de que é o povo em marcha e não uma quantidade X de iluminados que se autodenominam vanguarda e que vão tentando dar o direcionamento da luta. Sobre a questão das ações que você falou importantes, a ALN também fez uma ação muito importante, que foi o justamento do Henning Albert Boilesen, que era um dinamarquês naturalizado brasileiro, que era presidente da Ultragás, da época do Grupo Ultra, e que arrecadava dinheiro no meio empresarial para financiar as torturas. O Boilesen tem até um grande documentário, eu considero talvez o melhor documentário que eu vi sobre esse período, que se chama Cidadão Boilesen, que eu recomendo a vocês de verem, de passarem, de discutirem, onde fica clara a participação do empresariado no financiamento de torturas, e que a ALN descobriu esse indivíduo, além de financiar as torturas, de fazer a arrecadação da caixinha e financiar as torturas, ele se comprazia em assistir torturas de companheiros, e foi assim que a gente acabou descobrindo ele, porque companheiros que eram torturados descreviam ele até a gente achar, e no dia, em abril de 1971, nós acabamos justiçando Henning Albert Boilesen. Foi talvez não tão, como é que se diz, famosa na época quanto a captura do embaixador e dos outros embaixadores que depois nós também capturamos, mas foi uma ação muito emblemática, porque ela demonstra a participação da classe dominante naquela tortura, naquele esquema de poder, mostrando que não era apenas as Forças Armadas que estavam participando daquilo tudo. Ô Clemente, e como é que você vê o lançamento do livro em 2002, Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do escritor Mário Magalhães, livro esse que foi premiado e acabou de receber o prêmio literário Casa de Las Américas, agora no iniciozinho de 2014. Como é que você viu o lançamento dessa obra e o reconhecimento internacional dessa obra? Houve com Marighella uma questão que era o seguinte: Marighella, na época, era considerado o inimigo público número 1. Tem até a questão, tem até uma edição da Veja, da revista, da fatídica, da famosa revista Veja, que aparece a foto do Marighella escrito inimigo público número 1. Bom, os anos passaram, fomos derrotados, eles montaram esse esquema todo e de repente nunca mais se falava de Marighella, não se falava de Marighella. Eu lembro que eu voltei ao Brasil, eu falava de Marighella, eu falava da nossa luta, primeiro sem arrependimento. Aí era uma enxurrada de pancadaria para cima de mim. Eu falei sozinho nesse país, os anos 80, os anos 90, eu lancei 2 livros, 96, 97. Cada vez que eu lançava um livro de memórias em que eu narrava a nossa luta, era uma pancadaria generalizada. Por quê? Para as classes dominantes era importante que Marighella saísse da história. E para a esquerda oficialista, aquela esquerda que aceitou aqueles compromissos de participar da democracia domesticada, de não vamos mexer nos cadáveres dos anos de chumbo, não vamos punir os torturadores, aquela coisa toda, também interessava não se falar mais de Marighella.
Então, eu assumo o fato de que eu fui um dos companheiros, um dos cidadãos desse país, que nunca deixei de falar em Marighella e fui falando, chovendo no molhado, pregando no deserto, dando murro em ponta de faca, fui. E de repente, aos poucos, foi começando a ficar impossível não falar de Marighella. Porque a gente começou a ver que as novas gerações começaram a perguntar, mas vem cá, quem foi aquele mulato baiano, como trata ele, o Caetano Veloso na música? Não foi só o livro do Mário Magalhães, que é um ótimo livro, um livro honesto, um livro que finalmente apresenta Marighella como um grande homem do seu tempo, né? Eu lembro que quando o Marighella morreu, o que passava na minha cabeça, dizendo, pô, o maior brasileiro acabou de ser morto, e é verdade. Então, não foi só a questão do livro, foi o livro do Mário Magalhães e a canção de Caetano Veloso, um comunista, né? Que ele fala do mulato baiano, já não obedecia às ordens de interesse que vinham de Moscou, né? Que também não interessava aquela esquerda que em 64, deixaram o golpe de Estado ser dado e não reagiram. Hoje posam tudo de revolucionário, mas na época não levantaram um dedo contra o golpe de Estado. E ficavam ironizando, chamando Marighella de patriota equivocado, né? Então, quando na verdade, ele foi um cara que provocou uma rebelião, incendiou o mundo, né? Então, grande Mário Magalhães, que já fiz várias vezes, faço de novo, agradeço ao Mário Magalhães o fato dele ter dedicado 9 anos da vida dele a procurar quem foi esse baiano, esse mulato baiano, que não obedecia às ordens de interesse que vinham de Moscou e que foi ser goste na vida, né? Como dizia o grande poeta, vai Carlos ser gosto na vida, foi o que Marighella fez, foi ser gosto na vida, e foi um grande líder desse país. E aí a gente hoje vê Mário Magalhães fazer esse livro, e vai se tornar filme, aquele moço lá, aquele ator que fez Tropa de Elite, que fez o Capitão Nascimento, como é que é o nome dele? Wagner Moura vai dirigir, vai ser o primeiro. Ele já declarou em entrevistas aí que o primeiro filme que ele vai dirigir é um filme sobre o Marighella baseado no livro de Mário Magalhães. Então agradeço a Mário Magalhães ter dado botar mais um tijolinho nessa construção do homem Carlos Marighella, reconhecido pela sua nação como um herói e como um grande brasileiro, e ao nosso querido Caetano Veloso, essa linda canção, um comunista que conta a vida e a saga desse grande brasileiro, Carlos Marighella. Clemente, olha, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. Nossa entrevista chegou ao fim, os microfones da Rádio NF estão à tua disposição, viu? Pois não, Álvaro, olha, eu que agradeço a você, agradeço ao pessoal todo da rádio, agradeço aos ouvintes, agradeço àqueles que querem ouvir mais do que a Rede Bobo. Ok, muito obrigado. Nós conversamos com Carlos Eugênio da Paz, o Clemente, o único comandante vivo da Ação Libertadora Nacional, um movimento que lutou contra a ditadura militar, e a luta foi pesada. Foi uma luta armada no final dos anos 60 e início dos anos 70. A entrevista NF volta na próxima sexta-feira. Até lá. Entrevista NF.